Olá pessoal, esse vídeo vai ser o primeiro da série de vídeos com respeito ao assunto de grafos de ligação, certo? Então os grafos de ligação são métodos que unificam, é um método que unifica a atividade de modelagem de sistemas dinâmicos de diversos domínios, tá? Então essa é a grande motivação para a gente estudar esse método aqui na disciplina de modelagem de sistemas dinâmicos, tá? Esse é o primeiro vídeo, então a gente vai fazer uma introdução rápida. E à direita vocês veem o Henry Painter, que é o inventor dessa metodologia, tá? Foi proposto, o método então dos grafos de ligação foi proposto em 1959 pelo professor Henry Painter, enquanto estava lecionando no MIT, tá? Então todos os desenvolvimentos que a gente vai ver aqui são devidos a ele e aos seus discípulos, digamos assim, os seus orientados de doutorado na época, lá na década de 50, começo da década de 60, tá? Depois a gente vai falar aqui ainda nesse vídeo sobre literatura, então vocês vão ver que o livro mais recente, mais utilizado aí para grafos de ligação é de um de seus alunos, tá? Que hoje é professor emérito lá no MIT. Pois bem, vamos falar um pouco sobre a motivação dos grafos de ligação. Então, pelo menos para mim, a grande motivação de utilizar grafos de ligação quando a gente trabalha com modelagem de sistemas dinâmicos é a possibilidade de modularização da atividade de modelagem, tá? O que eu quero dizer com isso? Tá? Vamos dar um exemplo aqui rápido, tá? Então, imagina que você tem que fazer um modelo desse veículo aqui. Essa é uma foto aqui do Wikimedia. Então imagina que você tem que fazer a modelagem do comportamento dinâmico desse veículo quando ele faz alguma manobra, tá? Então, por exemplo, você tem o ângulo de steering do veículo, né? Então, imagine que a tua atividade como engenheiro seja modelar o comportamento desse sistema dinâmico, né? Um sistema razoavelmente complexo de se modelar, tá? Primeiro que você vai ter toda a interação do pneu com o solo, forças laterais envolvendo ou devidos à frenagem ou tração no veículo, né? Então, é uma atividade relativamente complexa de se fazer, né? Então, se você pensa num modelo mais complexo que envolva as suspensões, como estão aqui descritas nessa figura, se você parte do princípio que você vai modelar todo esse sistema de uma vez só, você vai ter que dar conta de vários graus de liberdade, né? Então, imagine que você tem, não sei, 4 ou 5 graus de liberdade para cada suspensão, que é bastante razoável. Então, cada suspensão vai implicar em 5 graus de liberdade, ou seja, 10 variáveis de estado, né? Ou seja, se a gente considerar posições e velocidades de cada grau de liberdade na suspensão, cada suspensão, se tiver de 4 a 5 graus de liberdade, vai te dar aí mais ou menos uns 10 graus de liberdade. Se você multiplica isso por 4, vai ter 40 estados no seu modelo, né? Então você vê que o número de estados vai crescendo consideravelmente quando você vai considerando todo o sistema ao mesmo tempo, né? Então, qual é a vantagem de utilizar os grafos de ligação nesse caso? A vantagem é que você poderia, por exemplo, fazer a modelagem de cada suspensão separadamente, né? Validar esse modelo através de experimentos, quando for o caso, através da sua análise crítica qualitativa da resposta do modelo. E, utilizando os grafos de ligação, você poderia aproveitar, por exemplo, eventualmente alguma simetria no seu sistema, né? Então, por exemplo, nesse carro aqui, você tem duas suspensões traseiras que são idênticas, vamos supor que sejam idênticas, tá? Você tem duas suspensões traseiras que são idênticas e duas dianteiras que eventualmente sejam idênticas também, né? Então, quando você faz um modelo de apenas uma suspensão, você pode fazer esse modelo que vai ser consideravelmente mais simples do que o modelo como um todo, né? Ou seja, considerando o veículo e todas as suspensões ao mesmo tempo, e fazer a validação desse componente, né? E por que os grafos de ligação são importantes nesse contexto? Porque eles consideram as interações, vou até escrever aqui, as interações de potência de cada um desses subelementos do sistema como um todo, tá? Então, quando você faz o modelo considerando a segunda lei de Newton, por exemplo, ou através da metodologia de Lagrange, você vai obter
variáveis de estado que são posições e velocidades em um sistema mecânico, né? Qual é o problema de fazer assim? O problema é que quando você vai conectar esses diversos componentes, né? Imagina que você tem todas essas, o modelo utilizando essas variáveis de estado como posição e velocidade, ou variáveis de estado lagrangianas. Se você tem todos esses subcomponentes, não é trivial você interconectar esses diversos componentes para representar um veículo, como é o exemplo aqui, né? E nos grafos de ligação, sim, é trivial fazer essa interconexão e essa separação. Então, ao considerar as variáveis de potência já na modelagem, você tem uma grande vantagem que é a modularização da atividade de modelagem como um todo, né? Então, você pode atribuir responsabilidades, pode falar assim, um grupo vai fazer uma parte do modelo, outro grupo vai fazer outra. Depois, na interconexão, isso vai ser muito mais trivial de ser feito do que quando considerados as variáveis de estado lagrangiano, como a gente conversou há pouco. Tá? Então, a modularização da atividade de modelagem é um grande fator diferencial aqui desses métodos, e isso faz com que eles sejam aplicados em plataformas de software comercial que permitem que você faça a modelagem de sistemas multifísicos, né? Então, a gente tem dois exemplos aqui, que é o AmiSim, que é da Siemens, e o SimScape da MathWorks, que é a mesma empresa que faz o MATLAB. Tá? Então, o AmiSim é basicamente uma plataforma de simulação muito utilizada no domínio aeroespacial. Permite você fazer modelos de sistemas multidomínio, né? Multidomínio, multifísicos, né? E o SimScape é o análogo funcional que você pode utilizar lá no Simulink. Tá? Então, dentro do Simulink você encontra uma biblioteca que se chama SimScape, que permite que você faça modelos de uma maneira muito fácil, né? Então, assim, todos os modelos que a gente faz aqui, utilizando as leis de cada elemento, né, obtendo as equações de estado, etc., você conseguiria fazer o mesmo modelo usando o SimScape com uma velocidade tremenda, né? Só que qual o problema? Você não tem... se você usa apenas o SimScape, né, se, por exemplo, a gente adotasse aqui na disciplina apenas o SimScape, vocês não iam aprender nenhum equacionamento como obter e como representar os sistemas, como analisá-los, tá? Então, por isso que a gente faz aqui na disciplina todo um aprendizado da base para que depois vocês possam utilizar, eventualmente, o AmiSim ou o SimScape, caso assim decidam, tá? Então, essas ferramentas são todas baseadas, o AmiSim e o SimScape são todas baseadas em grafos de ligação, que são os métodos que a gente está aprendendo aqui agora, tá? Beleza, então uma dos fatores é a modularização. A outra, que também é extremamente importante, é a unificação da atividade de modelagem. Então, independente do domínio, seja ele mecânico, elétrico, hidráulico, todos eles a gente vai conseguir escrever através da mesma representação. E aqui à direita vocês veem o primeiro grafo de ligação da vida de vocês, tá? Que eu acabei de retirar do Wikimedia, não sei de qual sistema é, mas todos os grafos de ligação contêm elementos básicos que a gente vai estudar daqui a pouco, tá, pessoal? Então, independente do domínio, você vai obter no final do dia, através da metodologia de grafos de ligação, uma representação gráfica através do grafo de ligação, tá? Perdão a extensa repetição das mesmas palavras, mas enfim. E ao unificar a representação, o que você consegue fazer? Você consegue representar de uma maneira unificada, através de um único diagrama, o teu sistema dinâmico, que eventualmente vai possuir um sistema elétrico, mecânico, que cada um vai ter uma descrição esquemática, digamos assim, diferente. Então, para o sistema mecânico, você vai ter a representação clássica do massa-mola-amortecedor, de um circuito também. Dependendo da literatura, vai ter um tipo de símbolo para resistência, capacitor, etc. A mesma coisa vale para o sistema mecânico. Nos grafos de ligação isso não acontece. Então, a descrição do sistema físico, ela é unificada através da adoção de símbolos que representam uma determinada lei, certo? Que nós vamos ver daqui a pouco também. E claro, também relacionada à parte de unificação da atividade de modelagem, da representação no sistema dinâmico, está a automação do equacionamento. Tá? Então, a partir de um grafo de ligação, você pode automatizar o procedimento de obtenção das equações de estado. Então, de posse de um grafo de ligação,
causal, que a gente já vai ver o que é isso exatamente, mas através de um grafo de ligação causal, você pode, independente de qual seja o domínio, obter um conjunto de equações de estado, sejam eles lineares, como aqui o exemplo que eu coloquei, ou não lineares, tá? O procedimento é exatamente igual, tá? Seja para os sistemas mecânicos, elétricos, hidráulicos, etc. Tá? Então, o procedimento é sempre igual. Tá? Essa é uma grande vantagem porque permite que a gente, a partir do momento que nós descrevamos um sistema dinâmico através de um grafo de ligação, a obtenção dessas equações seja feita de maneira automática no sentido de possuir um procedimento bem definido e que é aplicável a todos os sistemas. Tá? Então isso a gente também vai fazer aqui na disciplina. Tá? Pois bem, agora o último tema desse vídeo, já terminando aqui um pouco a mais do que os 10 minutos, é sobre literatura. Tá? Então, o livro mais utilizado, mais indicado para vocês que querem aprofundar o conhecimento em grafos de ligação é o livro System Dynamics, do professor Dean Carnop e Margolis e Rosenberg. Todos os três foram alunos do Henry Painter, que foi o inventor, o que concebeu a ideia dos grafos de ligação. Tá? Então eles tiveram esse trabalho de formalizar e escrever esse livro, que é com certeza a maior referência aí no tema. Tá? Muito bem, então aqui a gente tem uma foto do Dean Carnop, ele agora é professor emérito no MIT. Tá? Então, tudo bem. Nos próximos vídeos, o que nós vamos ver? Nós vamos começar a estudar as variáveis de potência e energia, que são extremamente importantes para que a gente possa entender o coração desse método, tá? Então, ou a essência desse método. Então, nos vemos aí nos próximos vídeos, pessoal. Até mais.